Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje é a notícia do dia, notícia que saiu agora há pouco, a confirmação da rescisão de contrato do Diego Costa com o Atlético de Madrid. O Atlético divulgou uma nota até falando que foi uma decisão em conjunto, né, que os dois chegaram, essas duas partes chegaram a esse acordo, e até dizendo que por problemas pessoais, por questões particulares do Diego Costa, esse contrato foi encerrado de forma antecipada porque o contrato, o vínculo iria até o meio do ano, né? Seria o contrato até o fim de junho de 2021, ou seja, teria aí mais 6 meses de vínculo e agora não tem mais, tá livre no mercado, pode se transferir para outra equipe sem custos e isso, claro, já dá uma movimentada no noticiário e claro que gera várias perguntas. Por exemplo, vocês podem ficar à vontade aqui nos comentários. O Diego Costa tem mercado em equipes do mais alto nível ainda? Ele pode ser um reforço relevante para equipes de Champions? Ou talvez seja o momento de um passo atrás para manter um protagonismo, mas uma equipe de menores ambições? Eu particularmente não acho que o Diego Costa seja uma perda considerável para o Atlético, não o atual Diego Costa, né? O Diego Costa dos últimos tempos. E outro, o Atlético tinha dado um salto considerável no ataque com a contratação do Suárez. Então tem um outro 9 que tomou conta dessa função, desse espaço, embora com características diferentes da do Diego Costa, mas se a gente for pensar que tem João Félix, que tem Angel Correa, que tem Marcos Llorente, que deu muito certo como complemento ao ataque, pela chegada, pela infiltração, o Atlético acho que está bem servido para a dupla de ataque, já que geralmente joga com uma dupla de ataque. O Diego Costa era muito mais uma alternativa ao Suárez, isso a equipe deixa de ter. E tenho curiosidade para ver qual vai ser o próximo passo na carreira do Diego Costa. Agora, o que isso levanta, a saída do Diego Costa, é uma série de outros jogadores que podem ter o mesmo destino, ou destino parecido. E por quê? Agora a gente vai ter a virada do ano, evidentemente. Aliás, um feliz 2021 para todo mundo aí. Não sei se vou gravar outro vídeo antes da virada do ano, mas de qualquer forma, é natural que com a virada do ano vários jogadores fiquem disponíveis para as negociações no mercado. Disponíveis de que forma? O fim do vínculo do contrato se aproxima, né? São os últimos 6 meses. Geralmente os contratos na Europa são assinados até o fim de junho, quando é o fim oficialmente da temporada europeia. E como qualquer jogador pode e fica livre para negociar com qualquer outro clube, sem o aval do clube que tem os direitos dele, que tem o contrato com ele, quando esse contrato está a 6 meses do fim, é normal que no início de janeiro o mercado fique movimentado, porque vários jogadores podem se transferir no mês de janeiro mesmo, ou podem já assinar um pré-contrato para a próxima temporada. Então eu separei uma listinha aqui de 10 jogadores relevantes no mercado europeu nesse momento, que passam por essa situação, cada um com a sua particularidade. Mas eu vou falar de alguns deles porque são nomes de peso que certamente vão movimentar as próximas semanas. Vocês sabem que eu não sou o maior fã de especulações. Então aqui a ideia não é ficar especulando, vai pra onde, vai pra não sei o quê, não sei pra onde vai, nem se vai acontecer alguma coisa. Mas em cima da informação, do fato. O fato é, o contrato desses caras tá chegando ao fim. Então, a partir dessa virada de ano, a grande maioria já tá livre para negociar com qualquer um. E aí vem o contraponto, que é o clube que vê o seu jogador chegando ao fim do contrato, ele pode tentar uma última cartada para uma renovação, ele pode deixar o contrato chegar até o fim, ou ele pode aceitar uma quantia menor para vender esse jogador e pelo menos botar algum dinheiro no bolso faltando 6 meses para o fim, para que o jogador não saia de graça. Aí depende dessa avaliação, de você colocar na balança e cada caso é um caso, evidentemente. Então vamos para essa listinha, que evidentemente ela também começa com Lionel Messi. O Messi é o grande nome no mercado, e já foi na temporada passada, e já teve toda aquela novela em que ele fez força para sair, não saiu porque não deu, porque o Barcelona não aceitou negociar naquele momento, e ele ainda tinha um ano de contrato. Agora, chegando essa virada de ano, são 6 meses para o fim do contrato, o que significa que oficialmente o Messi pode negociar com outras equipes. Isso é a certeza de que ele vai sair do Barcelona? Não. Pode ter reviravolta. A gente sabe que o ambiente político do Barcelona é muito conturbado. Ele poderia voltar atrás, dependendo de negociações, de parceria com chapa que eu quero dizer, eleitoral mesmo. Então, o Messi pode até ficar no Barcelona. Mas é bom a gente lembrar de alguns outros movimentos. Primeiro, o movimento da renovação do Guardiola com o Manchester City, por exemplo, que para muita gente já foi um sinal. Tem um outro movimento que é do PSG, se é que vai acontecer realmente alguma coisa aí. Enfim, o Messi é o grande nome dessa lista dos 10 que eu separei. Indo pro próximo. Alaba. Alaba é um nome importantíssimo no mercado porque as negociações com o Bayern não foram para frente, a própria diretoria do Bayern assumiu que não tinha negócio e o contrato dele acaba no fim da temporada. No meio de 2021, ele está livre para assinar com qualquer clube. Ele já pode assinar um pré-contrato agora com essa virada de ano. Ou seja,
é um dos principais jogadores de defesa do futebol mundial atualmente, pela versatilidade, pela qualidade para jogar como zagueiro, iniciando a saída de bola por ali, para jogar como lateral, tendo chegada à frente, fazendo passe, armação de jogada, indo ao fundo, para jogar como volante, como meio-campista, tendo essa noção muito grande de distribuição também. É um dos jogadores mais completos de linha defensiva, se a gente for olhar, do futebol mundial. E que ainda tem muitos anos de carreira pela frente. Então é um jogador pra gente ficar de olho, porque quem levar o Alaba certamente vai fazer uma das principais contratações desse ano de 2021, até pela bola que ele jogou em 2020 no Bayern também, o que a gente não pode descartar. Quando ele volta a ser zagueiro com Hansi Flick, né, não era uma função nova para ele, não é a função de origem dele, mas ele já tinha feito em outros momentos da carreira. E ele cresceu muito, foi muito importante para os títulos do Bayern no ano de 2020, nome para a gente ficar de olho no mercado. Sérgio Ramos, já mais experiente do que o Alaba, mas também aí a gente tá falando de um dos grandes zagueiros da geração, sem dúvida alguma. De um grande ídolo do Real Madrid, de um dos grandes pilares de todos esses títulos ao longo dessa última década do Real Madrid, e que também tem um contrato chegando ao fim. Até muitas vezes é ligado ao outro nas notícias. Ah, se o Sérgio Ramos não renovar, sair, o Alaba pode ser alternativa para Madrid. Como eu falei antes, não vou entrar no mérito dessas especulações aqui para falar o que eu acho, se vai acontecer, se não vai. O fato é, o Sérgio Ramos ainda é, e eu tô usando só por uma questão de idade, mas não acho que seja um problema para ele, não é uma questão que influencie no nível das atuações dele, ele é um dos melhores zagueiros do mundo já há muitos anos. Então, é um jogador que fica no mercado, ninguém sabe exatamente qual é a ambição dele, qual é o desejo dele, se é permanecer num centro europeu, se é ir para o mercado alternativo, enfim, é um nome pra gente prestar atenção, porque uma saída impactaria muito no Real Madrid e impactaria para quem receba, né, contrate o Sérgio Ramos também. Donnarumma, e aí a gente entra até em dois nomes do Milan. Donnarumma é uma novela já de muito tempo, né? Um goleiro ainda muito jovem, porque estreou muito jovem com a camisa do Milan e tomou conta da posição, e é uma certeza no gol do Milan já há algum tempo, mas é bom a gente lembrar que o Donnarumma tem a carreira gerida, né? Tem como agente o Mino Raiola, que não é um cara fácil e que é um cara que adora gerar notícias, polêmicas, manchetes. Então, essa renovação virou uma grande novela. É um papo que se arrasta já há muito tempo, por enquanto sem qualquer definição. Ainda no Milan, Çalhanoğlu, jogador que teve períodos ruins, depois cresceu muito com Stefano Pioli no comando, hoje é um dos nomes do Milan, de um Milan que está muito bem no campeonato italiano. E o Çalhanoğlu é um desses caras, como meia central, como jogador que desequilibra para a equipe do Milan. Nome também para a gente ficar de olho se vai renovar ou não. A ideia, a intenção do Milan é renovar com os dois, tanto o Donnarumma quanto o Çalhanoğlu. E aí não tem uma questão de serem jogadores velhos, não é esse um ponto, né? A idade eu acho que não pesa aqui de forma alguma. Memphis Depay é um outro nome que fica no mercado, tem o contrato dele se encerrando com o Lyon no fim da temporada. É um jogador que já teve altos e baixos ao longo da carreira, desde a enorme valorização, por exemplo, na Copa do Mundo de 2014, a uma passagem sem sucesso, mas eu acho que, na verdade, sem muito tempo e muita insistência do Manchester United naquele período, hoje no Lyon, e é um jogador que certamente tem gente de olho, né? Até por ser um jogador que pode atuar na faixa central do ataque, pelo lado do ataque, e que também tem muita carreira pela frente. Wijnaldum, meio-campista importante do Liverpool nesses títulos dos últimos anos, de Premier League, de Champions. O Liverpool tenta a renovação com ele também. Por enquanto, o que se fala na Inglaterra é que ele tem atrasado um pouco esse processo, tem pedido um pouco mais de tempo para dar uma resposta. Mas é outro que com a virada do mês também passa a ficar livre para negociar, ainda não sem contrato, porque o contrato vai até o fim da temporada, ou seja, vai até o meio de 2021, para a gente ficar de olho. Sérgio Agüero, um dos grandes ídolos da história do Manchester City, um cara que fez parte dessa transformação do clube ao longo dessa última década, já mais de uma década de transformação bilionária do Manchester City, é um nome que tem a carreira que vira e mexe, tem problemas com lesões, né, problemas que atrapalham essa sequência, essa continuidade, mas é um dos atacantes mais importantes da Premier League já há muitos anos. Então também é um nome para a gente observar. Imagino que da parte do Manchester City o desejo seja de renovação, mas ainda não foi sacramentado isso, pelo menos por enquanto. Di Maria, no PSG. Mais um nome para a gente prestar atenção, porque é mais um nome que tem o contrato se encerrando no fim da temporada. Até surgiram as notícias aí nessas últimas semanas, né, com a demissão do Thomas Tuchel, de que o próprio Di Maria teria sido um dos fatores, né, a questão da relação entre Di Maria e Thomas Tuchel. Então é um outro nome para a gente prestar atenção. E para fechar essa lista dos 10 aqui, eu coloquei o Khedira.
O Khedira tá em baixa já há bastante tempo, o contrato dele tá se encerrando agora no fim da temporada, até tem uma cláusula de uma opção de renovação por mais um ano, mas ele parece bem fora dos planos do Pirlo na Juventus, já tem algum tempo que o Khedira saiu das opções da Juventus, é um jogador que foi importante em vários momentos da carreira, né, se a gente for olhar para a seleção da Alemanha, para o período dele no Stuttgart no início, depois no Real Madrid também, então é um jogador que hoje tá em baixa, nem parece ter muito mercado entre os principais clubes, entre clubes de Champions, mas é um nome relevante que fica no mercado porque o contrato se aproxima do fim e nesse caso específico existe a possibilidade até da rescisão ser acertada nessas próximas semanas para que ele possa de repente se transferir agora em janeiro mesmo. Então, diferentemente de vários dos outros nomes que eu citei aqui, que a gente ainda tem essa indefinição, vai renovar, não vai renovar, essa novela vai se arrastar por mais quanto tempo, vai aparecer um outro clube interessado fazendo proposta para tentar pré-contrato, no caso do Khedira não parece ser do interesse da Juventus uma renovação. Então a própria Juventus pode tentar facilitar esse processo de saída ou rescindindo o contrato, como fez o Atlético de Madrid com o Diego Costa, embora no caso do Diego Costa o Atlético tenha alegado questões pessoais, mas no caso do Khedira pode ser ou a rescisão do contrato ou até a negociação imediata mesmo, vendendo o jogador agora no mercado de janeiro, já é algo que se fala inclusive. Então esses foram os 10 nomes, mas eu separei outros 2 aqui que servem meio como bônus, porque são jogadores de uma outra faixa etária, jogadores que estão muito mais na ideia das promessas e que também se aproximam do fim do contrato e que é interessante prestar atenção. Um é o Riqui Puig, jogador que no Barcelona teve momentos muito bons, acabou perdendo um pouco de espaço com a virada da temporada, né? Eu cheguei a gravar vídeo sobre isso aqui, na época saiu a notícia de que o Ronald Koeman não contava muito com ele, mas ele tinha ido bem nas oportunidades que tinha tido na temporada anterior com o Quique Setien, é um nome que fica essa dúvida, o Barcelona vai ficar com ele vai para outro lugar, a escolha desse próximo passo é muito importante para um jogador como ele, que tem uma enorme capacidade técnica, mas tem uma fragilidade física, então não é em qualquer tipo de jogo que ele vai se encaixar naturalmente, o que não torna um jogador descartável. Enfim, tem uma curiosidade enorme pelo potencial que ele já mostrou. E o outro é o Eric Garcia, que não aceitou a renovação com o Manchester City, zagueiro, também espanhol, também jovem, e que deve, que já se fala há algum tempo, deve ir para o Barcelona na próxima temporada. Então, esse já parece estar com destino mais encaminhado. Então são esses 12 jogadores que eu acabei citando aqui, que tem o contrato se encerrando no próximo semestre, no meio do ano de 2021. E a virada de 2020 para 2021 acaba tendo esse momento, esse período crucial, porque vira uma chavinha. Ou eles renovam, ou eles são negociados, ou eles assinam pré-contrato com outros clubes, porque eles já estão livres para essa negociação, sem que o clube tenha nem que dar ok. Porque esse é o grande ponto da virada para os últimos 6 meses de contrato, né? O jogador já não precisa do ok para poder negociar, né? A gente sabe que tem muitas negociações que acontecem direto entre o clube que deseja contratar e o jogador, né, que está sendo pretendido. Mas, teoricamente, o processo de contratação, legalmente falando, se você tem um vínculo com um clube, você precisa fazer uma proposta ou fazer um contato para liberação de uma proposta, essa proposta se aceita ou não, para aí sim você chegar ao jogador. Não é assim que acontece no mundo real, a gente sabe. Mas no caso do pré-contrato, quando o jogador está a 6 meses do fim do vínculo dele, ele pode negociar abertamente com qualquer um, sem que o clube nem saiba, nem precisa ficar sabendo, nem tem que ser notificado. Então é um momento relevante. A gente vai ver muita especulação para vários desses nomes nas próximas semanas. O importante é saber que o fato o contrato está se aproximando do fim. Os contratos estão, nesse caso, se aproximando do fim. Então, de fato, são nomes que estão no mercado. Quero saber aí de vocês, se inscreva no canal, deixa a curtida no vídeo, ativa o sininho e deixa aí no comentário para vocês quais os nomes que vocês estão mais de olho, e tenho certeza que essa lista pode ir bem além, porque tem vários outros nomes também que estão em fim de contrato. Eu que separei alguns, pesquei alguns dentro de uma lista que é muito grande. Comentem aí embaixo. Um abraço, até a próxima.